Boa noite, gente. Como toda sexta-feira, eu prometi fazer uma live a pedido. Vou fazer uma. Saiu duas pesquisas muito interessantes. Uma de São Paulo, né? Uma de São Paulo e outra de Recife, né? Essas duas pesquisas, elas merecem uma análisezinha, né? São Paulo é uma tragédia, né? Ela reforça a minha proposta e a minha tese de frente ampla. E eu queria fazer aqui uma leitura um pouquinho sobre frente ampla que houve. Eu já fiz essa live sobre frente ampla uma vez, mas eu acho que ela é bem atual hoje, que foi uma frente ampla para vencer o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro inglês, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: só tem um objetivo, a destruição de Hitler. E isso significa minha vida, consideravelmente. Se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Churchill disse essa frase a propósito da aliança com Stalin e a União Soviética, aliança que repugnava a muitos integrantes da classe dirigente britânica. Lembrei-me delas a propósito da situação no Brasil hoje. Hoje tem muita semelhança. A ideia de uma frente ampla da defesa da democracia é polêmica. Ela suscita reações negativas compreensíveis. A principal razão é claro, nos anos recentes praticamente desapareceu o centro político no Brasil. Não existe mais, a rigor, um conjunto indistinguível e relevante de forças políticas de centro. Deve-se reconhecer, portanto, que propor uma frente ampla significa propor uma aliança da esquerda com a direita, uma aliança contra a extrema-direita que se instalou em Brasília. A proposta é inegavelmente indigesta. A direita tradicional merece os epitetos que a esquerda costuma lançar contra ela. É repulsivo, em especial, defender a democracia ao lado de figuras que apoiaram e ativamente promoveram o golpe parlamentar em 2016 e as barbaridades subsequentes. A questão, leitor, é que, como a Inglaterra de Churchill, o Brasil corre um risco mortal da instalação do fascismo. Como não perceber a essa altura que o que temos desde janeiro de 2019 é um governo de destruição nacional? Não há área da vida pública brasileira que não seja submetida a um processo de desestabilização e desintegração. A economia, o emprego, a saúde em meio à pandemia, o meio ambiente, a educação, a cultura, a administração pública e as instituições e a soberania nacional. Temos um governo que se enrola na bandeira nacional para rastejar aos pés dos Estados Unidos. O Brasil perdeu toda a credibilidade no plano internacional e deixou de ser levado em conta como voz independente. Somos vistos hoje como um misto de desprezo, pena e preocupação. Olha, já não escapa a ninguém, a essa altura, que o governo Bolsonaro constitui uma ameaça real ao que sobrou da democracia brasileira depois do golpe de 2016 e dos demandos dos anos seguintes. Muitos que na justiça, na mídia e na política fizeram oposição a Bolsonaro são integrantes não raros, destacados, da tradicional direita brasileira, agora alarmada com as tendências desagregadoras e ditatoriais do governo Bolsonaro. Bom, cabe lembrar que as camadas dirigentes nacionais são sempre muito sensíveis à opinião internacional.
principalmente nos Estados Unidos e na Europa. É um dos traços marcantes do seu vira-latismo. Tudo que é dito em inglês, por mais trivial e superficial, adquire para eles ares de profundo e inquestionável sabedoria. Assim, a visão profundamente negativa que se formou a respeito do governo brasileiro nos principais canais da mídia do Ocidente pesa e muito na decisão tardia de fazer oposição a Bolsonaro. A Bolsonaro. Vamos lá. E a questão espinhosa é voltar a dizer: o manifesto Estamos Juntos, por exemplo, pede que sejam deixados de lado velhas disputas e apela para a união da esquerda, do centro e da direita. Percorri a lista de signatários e encontrei muitas pessoas que respeito e admiro, mas a verdade é que no seu conjunto a lista é ilegalmente tenebrosa. Aparecem ali muitos políticos, economistas, jornalistas e outros profissionais que deram contribuição notável à desgraça que estamos vivendo hoje. Mas a questão central vamos lá. Seja como for, só há uma coisa pior do que lutar com aliados, é lutar sem aliado. Outra tirada de Xuxa que merece ser lembrada: ele sabia perfeitamente que a União Soviética era indispensável na guerra contra a Alemanha e não permitiu que escrúpulos anticomunistas dificultassem a luta contra o inimigo principal, mutatis mutandis, e o que precisamos fazer hoje. Para terminar, né, a gente tem, para terminar, o que é que a gente tem aqui? O que é que a gente tem aqui agora? Se funcionar essa frente, ela terá propósitos limitados, mas cruciais. Trata-se principalmente de defender a nação, o povo brasileiro e a democracia contra os arroubos destrutivos e ditatoriais do governo e seus asseclas. E a experiência mostra, de forma cada vez mais clara, que preservar o país e a democracia significa trabalhar incansavelmente para afastar o mais rápido possível Bolsonaro da presidente da República. Ora, companheiro, o que é que isso tem a ver com essas eleições esse ano? Essa live ela é muito parecida com a última que eu fiz. A pesquisa de São Paulo, para vocês terem uma ideia, dá 29 para Celso Mussomano, 20 para o Bruno Covas, 9 para Boulos, 2% para Gilmar Tato. Ou seja, a hegemonia da direita e da extrema-direita nessa pesquisa continua em São Paulo. Dificilmente eu acho que terá uma reviravolta em São Paulo. O Rio de Janeiro continua de pior a pior. Ou seja, como na minha avaliação, e eu espero que os companheiros me entendam, e não vamos desfazer amizade por conta disso. Eu tenho, foi mania minha já, uma avaliação que Bolsonaro é o novo Hitler, né, que impôs o fascismo e a cultura de Hitler no Brasil. E para vencer um Hitler e um fascismo, só uma grande frente, não tem outro caminho, não tem jeito. Bolsonaro já controla São Paulo, controla Rio, controla Minas, né, os 3 estados que definem as eleições, né, controlam um pouco não muito, o norte também, o centro-oeste, está vindo para o nordeste, né, ele está ganhando nesse oceano que vive do auxílio emergencial, vantagens nas pesquisas, e diante desse fascismo, não tem uma coisa sem a nossa união. A segunda pesquisa preocupante é a que saiu hoje de Recife,
Não dá para ninguém cantar vitória. A candidata do PT está na margem de erro de 20 a 22. O candidato do PSB, 16%. A delegada Patrícia, 14%. Mendonça, com 12%. Ou seja, é uma eleição em Recife definitiva. Que, tendo o segundo turno, ninguém sabe quem vai para o segundo turno. Pode ir para o segundo turno, por exemplo, é a candidata do PT e a delegada Patrícia. É possível? É sim. E aí, os 16% que João Campos tem, nós vamos precisar dele. Ou alguém tem ilusão que essa eleição tá ganha? O número mostra que não. Eu quero deixar bem claro o seguinte para todo mundo. Eu não tenho nada contra a companheira Marília, não tenho nada contra o companheiro Tasso em São Paulo. Não tenho nada contra ninguém. Né? Hoje, depois das minhas doenças, eu não tenho nada contra ninguém. Né? Agora, a análise que eu tenho é que se a esquerda não se unificar, ela está abrindo caminho, sim, para o fascismo. O fascismo está crescendo. O ministro da Educação, agora, o atual, acabou de dizer que os gays são consequência de famílias desajustadas. Bolsonaro fez uma medida agora para as mulheres e meninas e moças que são estrupadas, que na prática só ele não fala nem no estrupador. Vê que negócio interessante. Ele não cita um artigo na portaria dele em relação ao estrupador. Aliás, ele preserva o estrupador. E ele expõe a criança, a adolescente. A adolescente tem que ir para a polícia, já passou pelo todo o trauma que ela passou. Ou seja, essa portaria dele, sabe o que ele tá dizendo? Se o médico fizer, vai ser preso. Então que morra a menina e o bebê. O mais interessante é que ninguém percebeu que ele preserva o estrupador. Na portaria do Ministério da Saúde não tem nada em relação ao estrupador. Então é esse tipo de governo que a gente tem. E a gente não pode dar o luxo da gente estar se dividindo. A esquerda fragmentada. Eu vou tocar um dedo numa ferida agora que pouca gente vai gostar. O PT também fragmentado. A crise, que tem uma crise hoje em Olinda, quando a gente podia estar unido, mas é preciso dizer essa verdade, né? Em Recife ainda está dividido. E no PT, né? Se o PT depois se quiser fazer uma nota, faça. Há uma questão complicada de falar assim em unidade, porque as tendências, elas perdem espaço de poder tendo uma frente ampla. Mas o momento é do nazismo, é um fascismo que se instalou no Brasil. Não é hora de a gente olhar para o nosso umbigo, não é hora para a gente olhar para os nossos grupos. É preciso deixar. Então vamos assumir. Ninguém está com compromisso com o socialismo e ninguém está com compromisso de derrubar Bolsonaro. Porque o caminho que se está caminhando e as crises internas e as fragmentações nos partidos de esquerda, principalmente dentro dos setores do PT, é muito perigoso. Então a minha tese, viu, meu grande apaixonado Valmir Jordão, a minha tese lembra muito Gandhi. Gandhi tinha uma mania, na época que a Inglaterra ela colonizava a Índia, existia grupos armados que queriam ir contra. Não, Gandhi insistiu num diálogo, até o fim que ele conseguiu. Mandela, 27 anos preso, defendendo uma frente na África do Sul. E ele manteve, virou uma neurose dele boa essa. É a minha neurose hoje. A minha neurose hoje. E eu peço que a gente se junte. Que a gente pare com essa. Nós estamos diante de um fascismo. Minha gente, a nota que Bolsonaro soltou hoje no Ministério da Saúde, ele condena as adolescentes e as mulheres que são estrupadas. Eu vou repetir, é uma coisa muito séria.
o norte do país acabando. Eu tive na cidade de Poconé, acho que em 2012 para 2013, naquela região ali de Cuiabá, do Pantanal. Aquilo é uma beleza. E tive lá num período quente. A gente não via uma queimada. A região que eu tive hoje está tudo queimado por madeireiros que sentem, né, acobertado pelo fascismo. Então nós não temos hoje no Brasil um governo de direita, é pior, nós temos um governo que está impondo um fascismo e uma cultura de Hitler. É uma conjuntura imaginável, é uma tragédia. Vocês querem ver um exemplo mais concreto dessa tragédia? E aí a lei do retorno é muito forte, né? O time do Flamengo, que se achava o dono do mundo, que entre maio e junho defendeu a volta do futebol e disse que seu protocolo era seguro e que era exemplo para a sociedade, pois o time do Flamengo e a comissão técnica está toda contaminada pelo vírus. Não vejam a tragédia desse vírus. O time do Flamengo, que tem, se não a melhor estrutura médica do país, infectologista, nutricionista, ambientes higienizados, jogadores preservados assim pela clínica médica, médico 24 horas, não conseguiu evitar a contaminação de quase 40 pessoas. Só do time titular foi 16. Tá entendendo? O Mandetta acaba de lançar um livro que agora ele não foi assim coragem suficiente para dizer na hora, que ele dizia para Bolsonaro, vai ter milhões e milhões de mortes e a gente pode evitar isso. Mas minha gente, a gente é um governo fascista mesmo, é um governo. Ele pegou tudo de Hitler. Ele pegou tudo. Por que a reforma administrativa? Porque ele quer fazer a mesma coisa que Hitler fez. Eu fico todo arrepiado quando eu comparo ele com Hitler. Porque ele quer em 2021 tirar todos os funcionários aposentados, aí os coitados não vão receber vale-refeição, acaba com o plano médico, plano de tudinho, e ele vai colocar a sua milícia na máquina estatal para cuidar da sua reeleição. Então eu vou repetir 1000 vezes. Nós estamos diante de duas escolhas. Duas escolhas que eu sei que é difícil para a esquerda, principalmente para o PT, por causa dos grupos políticos dentro do PT, que não querem perder seus espaços de poder interno. Né? Ou a gente ir uma grande frente ampla de esquerda e centro para salvar a democracia e a vida, ou a gente escolher a morte. E a morte significa a nossa divisão. Não tem saída. Meus companheiros Lula, meu companheiro Haddad, minha companheira presidente do PT Nacional, a direção nacional do PT, não tem saída senão uma grande frente ampla. Está entendendo? Veja a falta que fez os 10% de Ciro. E eu vou repetir, o grande perigo que a gente corre hoje é de partidos como Rede, PSB, PCdoB, PDT e outros setores formarem uma frente contra o PT em 2022 por conta de algumas avaliações que eu tenho equivocadas na política de aliança do PT. Não sei se é verdade, mas eu li matéria que tem cidades que estão apoiando gente da base bolsonarista. Não sei se é verdade. É coisa que está lá, que eu vi na Gazeta e tudo. Mas, ou seja, vou repetir, nós estamos num governo fascista, com uma cultura hitlerista, certo? Que tem um projeto claro, matar uma parte dos pobres, criar uma nova raça branca que já veio para a rua, que é a nova raça ariana de Bolsonaro. Ele conseguiu armar essa milícia dele, tanto digital quanto armada, certo? E ele sabe que a coisa é mais fácil você acertar uma mega sena acumulada de 100 milhões do que a esquerda se unir.
Ele sabe disso, e aí, meu filho, ele caminha para uma reeleição. Eu queria fazer uma observação. No período pré-eleitoral de 2018, aquele molão gordinho, deputado federal, que foi chefe de Temer, né, de Temer, quando o Bolsonaro tinha 10%, perguntaram a ele se Bolsonaro ganharia a eleição. Ele disse que sim. Aí perguntaram por quê? Ele, porque o PT e a esquerda não vão se unir. Só vai lançar Haddad, o máximo que ficar é o PSB, certo? A direita, uma parte toda vai ficar com o Bolsonaro. Sim, mas Bolsonaro, aí perguntaram, é o mais rejeitado. Aí sim, meu filho, mas nós estamos construindo uma política de alianças. E eles ganharam essas eleições assim e pela mídia, e pela milícia digital. Então não tem outro caminho para a gente, certo? Para os trabalhadores, porque nessa hora, não é hora de pensar em interesse de grupo. É de pensar na classe trabalhadora, é de pensar na classe operária, que é essa que vai mais sofrer, né? Para o ano, Bolsonaro já vai acabar com o emprego, vai acabar com carteira assinada, irá acabar com o 13º salário, com férias, segue a mesma linha de Hitler. Eu vi uma cena muito triste, que não quero dizer o nome do sindicato, mas o sindicato fechado, um sindicato que tinha uma história tão linda. Para mim foi uma tristeza aquilo, e outros que estão fechando também, por conta desse governo, tá entendendo? Então, a luz amarela, ela já não é mais amarela, a luz vermelha já está sendo acesa há muito tempo. Então, para concluir, companheiros, como disse Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é, caminhamos para o fascismo e para o nazismo. E para salvar e ser a vida, só a nossa unidade. Sem a unidade das esquerdas, nós temos um futuro muito sombrio. Eu quero fazer essa discussão fraterna. Eu acho que eu fui bem claro agora, né? Eu tenho a mesma concepção que tinha Gandhi e Mandela da necessidade do diálogo e da conversa, né? Porque nós caminhamos para um futuro sombrio. Deixo um abraço para todo mundo, um grande beijo, um bom final de semana e uma ótima sexta-feira. Sim, eu estou agora revendo uma nova série. Se chama O Segredo do Templo. É muito bom ela, viu? Eu aconselho. É porque eu virei mania de ver, sabe? E Dark, para mim, é a minha preferida. E eu vou terminar essa live com uma frase de Dark, que é de um filósofo que eu sempre esqueço o nome. O que vemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Boa noite para todo mundo.